Fala pessoal, beleza? Arte aqui. E bem, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está habituado aqui no canal, justamente porque hoje eu vou fazer uma tier list de todas as coleções de Escarlate e Violeta, a fim de ranquear quais são as melhores coleções, desde o rank S até o rank D. E aqui, como nós temos 5 classificações, S, A, B, C e D, e nós temos cerca de 15 coleções no bloco Escarlate e Violeta, vão ser 3 coleções em cada ranking. Então eu vou fazer esse ranqueamento aqui com vocês e discutir um pouco o porquê da posição de cada coleção. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês para entrarem no nosso servidor do Discord, ArteTCG. Aqui direto a gente está postando diversas promoções. Ontem mesmo teve várias promoções, tanto na Amazon como no Mercado Livre. Alguns produtos por um preço muito abaixo do tabelado. E além disso, a gente fica conversando lá sobre investimento em Pokémon TCG no geral, sobre cartas que vão valorizar, etc. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link vai estar aí na descrição e pode entrar que você vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo? Agora bora pro vídeo. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos as 15 coleções. Na verdade são 16, né? Porque Black Bolt e White Flare são coleções separadas, mas aqui a gente vai considerar como uma só. E aqui nós temos do S ao D, ou seja, sendo o S o rank da melhor coleção e o D o da pior. E a gente vai seguir essa perspectiva. Eu vou começar com uma escolha óbvia aqui, que é a coleção 5-1, que com certeza ela vai estar no S, justamente por conta de ser uma coleção focada na primeira geração, né? Na geração de canto. Então aqui, ó, pela liga vocês conseguem ver algumas cartas que tem nessa coleção, como por exemplo Charizard, Blastoise e Venusaur de arte especial, bem como os Zapdos, que também é uma carta muito bonita. E além disso tem personagens icônicos da franquia, né? Como Carisma como Giovanni, como a Erika. Então é uma coleção que pega muito na questão nostálgica dos colecionadores, né? Justamente porque, pô, você vê esses Pokémons, que são os Pokémons da primeira geração, lá de 1998. Você vê o Pikachu com uma arte especial, o Caterpie e os demais Pokémons. De fato, essa é uma coleção que tem tudo mesmo para ser uma das coleções mais queridas de todos os tempos. E não é à toa que ela já é muito valorizada, né? Afinal, os produtos de um 5-1 já são muito caros e é uma coleção que quem tiver a oportunidade de investir, invista sem pensar duas vezes, porque de fato é uma das coleções que mais vai valorizar nos próximos anos. A segunda coleção que eu vou colocar aqui no rank S vai ser Rivais Predestinados, porque essa é uma coleção focada na equipe Rocket, e para mim é uma das melhores coleções do bloco Escarlate e Violeta. Justamente porque essa coleção tem também um apelo muito grande relacionado com a primeira geração, né? Tendo em vista que foi o primeiro contato que todos nós tivemos com a equipe Rocket, principalmente com o Giovanni, que é um personagem icônico, e ter uma coleção baseada nesse personagem, bem como em seus Pokémons, como por exemplo o Mewtwo do Giovanni, o Nidoking, etc., faz com que essa coleção tenha um apelo nostálgico muito grande e, consequentemente, um potencial de valorização tremendo. Além disso, é uma coleção que tem artes lindas, principalmente as full arts, como por exemplo o Meowth da equipe Rocket, o Houndoom da equipe Rocket, o Psyduck da Misty, o Lapras da Misty, o Rapidash. Então são cartas muito bonitas que têm um apelo visual tremendo e são cartas que podem sim valorizar e vão valorizar bem no futuro, né? É uma coleção que tem tudo para cair no gosto dos colecionadores e para envelhecer muito bem, né? Afinal, é uma coleção muito bonita mesmo. A terceira e última coleção aqui do Rank S que eu vou colocar vai ser Black Bolt e White Flare, justamente porque é uma coleção que para mim tem um apelo nostálgico muito grande, tendo em vista que foi a quinta geração, foi a primeira geração que eu tive contato com Pokémon, tanto que o primeiro jogo que eu joguei foi Pokémon Black, o primeiro produto de Pokémon que eu comprei foi o deck do Emboar, da base set de Black e White. Então para mim essa coleção é muito nostálgica mesmo. Além disso, ela tem um diferencial em relação às outras coleções, que ela é a primeira coleção de todos os tempos a ter uma ilustração rara de todos os Pokémons. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, vamos começar por Raio Preto, você vê que todos os Pokémons terão uma ilustração rara especial, ou seja, uma full art. E isso é muito bacana, porque querendo ou não se torna uma coleção divertida para abrir, né? Tendo em vista que você tem um pull rate muito maior do que as outras e também tem uma variedade de cartas para tirar muito maior. E aqui em Raio Preto nós temos cartas maravilhosas, né? Primeiro, o Zekrom EX, que não tem como deixar passar, é uma carta monocromática muito bonita. O Plano do N,
O Zekrom SAR também muito lindo. Algumas outras cartas de Pokémons que valem fazer uma menção, como por exemplo o Axel e a sua linha evolutiva, que fica muito bonita nessa coleção. O Sandile, o Krokorok e o Crocodile. Nós temos o Sneeve também e sua linha evolutiva, né? E aqui em Fogo Branco não é diferente. Nós temos o Reshiram monocromático, que é uma carta maravilhosa. Nós temos o SAR do Hydreigon EX, que é muito linda. E além disso, todos os Pokémons, como eu disse, vão ter ilustração rara especial. Então vão ter cartas full art de todos esses Pokémons. E pra mim, isso é uma coisa que deixa essa coleção absurda mesmo. Por exemplo, pô, olha essa linha evolutiva do Oshawott. Olha como é que esse Oshawott é bonito, o The Watch, o Samurott. E como é que todas as cartas conversam bem. A linha evolutiva do Tepig também é maravilhosa, com o Tepig, o Pignite e o Emboar. Então pra mim essa é uma coleção que vai envelhecer muito bem. Principalmente quando o pessoal que de fato consumiu essa geração lá quando foi lançada voltar para o Pokémon TCG ou dar início nesse hobby, eu tenho certeza que eles vão atrás dessa coleção. Agora no Rank A, vamos começar com uma coleção que para mim não tem como ficar de fora, que ela briga para estar na primeira colocação, mas eu resolvi colocar ela na segunda, que é Evoluções Prismáticas. E por que eu coloquei Evoluções Prismáticas no segundo rank? Justamente por conta do pull rate dela, que é horrível. É uma coleção muito ruim de se abrir. Mas isso não muda o fato de que é uma coleção que tem cartas maravilhosas, né? Afinal, nós temos o Umbreon, que é uma das cartas mais requisitadas desse bloco de Escarlate e Violeta. E é engraçado porque uma coleção toda baseada no Eevee, com toda certeza vai valorizar bem, vai envelhecer bem. Pô, aí nós temos a carta do Leafeon, a carta do Flareon, do Vaporeon, do Glaceon. E são cartas muito bonitas mesmo. E além disso, ela é baseada na coleção especial, né, que é Terastal Festival. Então aqui nós também temos a chance de tirar um God Pack, o que ajuda bastante, tendo em vista que muitas pessoas já tiraram tipo todas as SARs do Eevee num God Pack só. E pô, olha essa carta, por exemplo, do Sylveon, que carta maravilhosa. Então pra mim essa é uma coleção que briga para estar na primeira colocação, mas eu coloquei na segunda justamente por conta do seu pull rate, que é horrível. Segunda coleção aqui no Rank A vai ser Destinos de Paldea, porque pra mim também é uma coleção especial, é uma coleção que tem cartas muito bonitas. E uma das cartas mais icônicas de todo o bloco tá aqui nessa coleção, que é justamente o Bubble Mew, ou seja, o Mew Bolha, que é o Mew Shine e é uma das cartas mais bonitas de todo o bloco. Na minha opinião, essa carta é muito boa mesmo, é um investimento certeiro e é uma carta que com o tempo só vai valorizar, porque querendo ou não, o Mew é um dos Pokémons mais queridos de todos os tempos. Além disso, nessa coleção nós temos o Charizard X, que também é uma carta que vai envelhecer bem, vai valorizar bem. Dentre diversos outros Shines, né, como por exemplo o Mew Full Art, a Gardevoir Full Art e os Baby Shines, que são cartas muito bonitas. Pô, olha esse Ditto, esse Snorlax, esse Jigglypuff. E carta Shine sempre puxa a coleção pra cima. E é muito bom você ter uma coleção baseada com Baby Shines, né, porque querendo ou não é uma carta que é relativamente mais fácil de tirar do que as de raridade maior, só que também é uma carta muito bonita e é muito bacana de se colecionar. A última coleção que eu vou colocar nesse Rank A, que eu acredito que não vai ser uma opinião tão popular, vai ser Amigos de Jornada, ou seja, Journey Together. Para mim, Amigos de Jornada é uma coleção maravilhosa, só que ela é muito subestimada justamente porque ela foi lançada entre coleções que na teoria seriam mais populares, como por exemplo, Rivais Predestinados. Porém, não deixa de ser uma coleção muito boa. Afinal, a gente tem, ó, por exemplo, Clefairy da Lily, que pra mim é uma carta maravilhosa. O Zoroark EX, que é uma carta que estava jogando muito bem. E além disso, ele é uma carta muito bonita. E dentre outras fuás, como por exemplo, o Reshiram Duane, que é uma carta que eu acredito muito no potencial dela a longo prazo. O Wailord, que é uma carta maravilhosa. O Articuno Full Art, que é uma carta maravilhosa. Então, pra mim, essa coleção é sim muito boa, só que ao mesmo tempo muito subestimada pelos colecionadores, mas eu acredito que ela vai envelhecer bem. Em questão de investimento, para mim também é muito válido, até porque você consegue achar produtos dela por um preço muito mais acessível, muito abaixo do tabelado, justamente porque as pessoas não querem essa coleção, e eu não entendo por que delas não quererem, porque é uma coleção muito boa também. O único problema é que, como eu disse, ela foi lançada entre coleções melhores, né? Agora, partindo pro Rank B, eu vou colocar uma coleção que é querida, só que pra mim ela é querida por um único motivo, que é por conta da sua carta do Pikachu, que é Surging Sparks, ou Fagulhas Impetuosas. Pra mim, essa é uma coleção boa, justamente porque tem algumas full arts de treinadores e tem cartas muito bonitas, como por exemplo, esse Pikachu, Pikachu Gold, a questão do Latias, etc. Porém, eu não vejo, quando comparado com outras coleções, um potencial tão grande nessa coleção que não seja por conta do Pikachu.
ela tem um potencial sim, só que ela é toda puxada pra cima por conta do Pikachu. Até porque a maioria dos outros Pokémons que tem uma Full Art, etc, tirando o Latias e o Latios, são Pokémons, querendo ou não, pouco conhecidos, ou então pouco queridos pela grande maioria dos colecionadores. Mas, considerando o fato do Pikachu, que é o Pokémon mais popular de todos os tempos, obviamente isso vai fazer com que essa coleção valorize. Por conta disso, eu coloquei ela aqui como a primeira coleção do Rank B. A segunda coleção do Rank B vai ser Obsidian Flames, porque ela foi a segunda coleção do bloco Escarlate e Violeta. E geralmente, sempre a segunda coleção de um novo bloco é baseado no Charizard. Como por exemplo, no Escarlate e Violeta, Obsidian Flames baseou-se no Charizard. Agora no bloco Mega Evolução a gente teve Phantasmal Flames, que também se baseou no Charizard. Só que por que eu tô colocando essa coleção? Por mais que ela seja uma coleção pequena, uma coleção que não tenha as melhores cartas de todos os tempos, ela é uma coleção baseada no Charizard. E obviamente em questão de valorização isso é indiscutível, né? Afinal, o Charizard é o Pokémon dos Pokémons mais populares de todos os tempos, e isso faz com que essa coleção valorize bastante. Além disso, a gente tem algumas cartas que sim podem valorizar no futuro, como por exemplo a linha evolutiva do PJ, essa Cleffa, dentre outras, esse Ninetales mesmo, que é muito bonito. E eu acredito sim que essa coleção tem um potencial grande no futuro, e ela já está começando a ficar escassa na questão de investimento, de achar produtos selados, etc. Então, para mim, essa coleção está exatamente onde ela deveria estar, ou seja, a segunda coleção do Rank B. Bem, a terceira coleção aqui do Rank B vai ser Coroa Estelar, justamente por um ponto bem específico, que ela tem as artes dos iniciais de canto, né? Ou seja, essa arte do Squirrel e essa arte do Bulbasaur, que para mim são artes maravilhosas. Além disso, ela tem algumas outras cartas que podem sim valorizar no futuro, como por exemplo o Raboot, dentre outras, como por exemplo essa Tarsila aqui, ou essa aqui que já não é a SAR, mas mesmo assim, ela é uma coleção relativamente fraca. O único motivo dela estar nessa posição é justamente essa arte dos iniciais, que são cartas que já valorizaram bem nos últimos meses, afinal, 2 meses atrás você achava essa carta do Bulbasaur por 40, 50 reais, e agora ela já está cerca de 170 no menor preço da liga. Então para mim é uma coleção que tem um potencial sim, justamente por conta dessas duas cartas em específico. Porém, quando comparado às outras, não é uma coleção tão boa. Agora nós entramos aqui nos dois piores ranks, né, que é o Rank C e o Rank D, que na teoria são as 6 piores coleções do bloco Escarlate e Violeta. A primeira do Rank C aqui vai ser Escarlate e Violeta Base 7, justamente porque ela é a primeira coleção do bloco e ela não teve tantas inovações ou tantas cartas que de fato cairiam no gosto do público, até porque as cartas não são muito bonitas, sabe? Eu não considero as cartas do Base 7 tão bonitas quanto as outras coleções. Obviamente nós temos cartas maravilhosas, a gente vai ter carta maravilhosa em todas as coleções, praticamente vai ter uma ou outra que vão se destacar, como por exemplo a linha evolutiva do Haltz, o Riolo, o Sandile, HD Voar e alguns treinadores, porém não são cartas tão populares e são cartas que são sim bonitas, mas sempre que você pegar para fazer uma tier list e comparar com outras coleções, não vão ser cartas que vão ter uma valorização tão expressiva igual uma carta do Charizard, por exemplo, ou então as full arts dos iniciais de canto. Porém, é uma coleção sim bacana, e como é uma coleção, a primeira coleção do bloco, já não se acha tantos produtos no mercado, e querendo ou não, já é uma coleção que está ficando bem escassa. Por conta disso, ela entrou aqui como primeira coleção do Tier C. A segunda coleção vai ser Evoluções em Paldea, que para mim é uma coleção bacaninha, é uma coleção relativamente grande, cerca de 280 cartas, e ela é uma coleção que tem muitas artes bonitas, de cartas principalmente dos pokémons da geração de Escarlate e Violeta, né? Também tem a carta do Raichu, a carta do Miss Magnus, a carta do Miss Magius. Então são cartas bonitas e, além disso, tem a linha evolutiva dos iniciais. Só que a principal questão dessa coleção Evoluções Paldea é justamente essa carta aqui, que é o Magikarp, da coleção de Evoluções Paldeias, né? Que é uma das cartas que eu considero mais bonitas do bloco. Só que, obviamente, o Magikarp não é um Pokémon tão popular igual os demais. Por conta disso, eu acho que ele, por si só, não vai puxar toda a coleção, igual, por exemplo, o Charizard faz em Obsidian Flames. Porém, é uma carta muito bonita e é uma carta que valorizou bem e vai continuar subindo, justamente por conta do seu artista, que é um artista icônico, né? Então, não tem dúvidas que isso vai fazer com que essa coleção valorize, porém não tanto igual as outras. Mas além disso, essa coleção tem cartas maravilhosas
e por conta disso eu coloquei ela como segundo lugar do Tier C. E a última coleção do Tier C vai ser Fábulas Nebulosas, justamente porque é uma coleção que tem algumas cartas muito bonitas, como por exemplo, tem o Zorua, a gente vai ter também o Dusknoir e sua linha evolutiva, a gente tem a Cresselia, e são cartas com apelo visual muito grande. A gente tem o Persia, tem o Bioware, então são cartas muito bonitas, só que obviamente é uma coleção, querendo ou não, mais fraca quando comparada às outras, até porque é uma coleção que tem cerca de 99 cartas só, ou seja, é uma coleção muito pequena, mas que tem suas cartas pontuais. Só que é uma coleção ainda fraca e é uma das coleções menos queridas desse bloco, né? Justamente por conta disso, ela ficou nessa posição. Por fim, nós vamos ter as últimas 3 coleções, que é Máscara do Crepúsculo, Forças Temporais e Fenda Paradoxal, que pra mim são coleções horríveis, justamente porque elas focam muito na questão dos Pokémons, tanto no passado quanto no futuro. E isso é uma coisa que, pra mim, não pegou muito. Eu, por exemplo, não gostei muito de toda essa questão desses Pokémons do passado, do futuro. Então eu acho que é uma coisa que pesou muito e fez com que essas coleções não fossem tão queridas pelas pessoas. Porém, elas ainda assim têm algumas cartas pontuais que são muito bonitas, como por exemplo o Yveltal, o Morpeko, o Groudon, o Goldengo, etc. Que são cartas bonitas, só que não são cartas suficientemente boas para fazer com que essas coleções entrem em coleções high tier. Aqui, por exemplo, você vê em Forças Temporais que nós temos muitas cartas baseadas em Pokémons do passado, né? Então, isso não é uma coisa que caiu muito bem no gosto dos colecionadores. Porém, nós temos sim algumas cartas bonitas, como por exemplo esse Gastly, o Mitino, o Chichino, entre outras que são muito bonitas, mas como eu disse, querendo ou não, são as coleções mais fracas desse bloco, e por conta disso, eu acredito que elas ficariam nessa posição. E bem, basicamente é assim que ficou o rank, tendo em primeiro lugar um 5-1, Rivais Predestinados e Black Bolt e White Flare. No segundo lugar, Evoluções Prismáticas, Destino de Paldeia e Amigos de Jornada. No terceiro lugar, Fagulhas Impetuosas, Obsidian Flames e Coroa Estelar. No quarto lugar, Evoluções Paldeia, Escarlate Violeta e essa aqui que eu esqueci o nome. E por fim, no último lugar, nós temos Twilight Masquerade, Temporal Force e Paradox Rift. Pra mim são as piores coleções do bloco. E bem, foi assim que ficou minha tier list do bloco Escarlate e Violeta. Comenta aí se você concorda, se você mudaria a posição de alguma coleção, etc. E é isso. Convido mais uma vez a vocês entrarem no nosso grupo do Discord, o link vai estar na descrição. Justamente porque lá nós conversamos bastante acerca de investimento no mundo Pokémon TCG, bem como coleções, produtos, etc. Tudo certo? E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e vejo vocês na próxima.